Olá, seja bem-vindo. A partir de agora você confere o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. Faltam poucos dias para a Páscoa e para muita gente será difícil presentear toda a família. Neste ano, os ovos de chocolate estão bem mais caros e, por isso, é preciso buscar alternativas. Na data mais doce do ano, preços pra lá de salgados. Não seria para menos. Parte da indústria atribui a alta dos ovos de chocolate ao aumento do cacau. Mas não foi só ele que subiu. A embalagem, tanto o plástico quanto o papel, eles encareceram demais. E a guerra na Ucrânia também tem impactado muito nesse mercado, especialmente nos produtos importados. E não é só o combustível que traz o chocolate, é a embalagem também que precisa dessa matéria-prima. Então a guerra está sim influenciando para a gente em todos esses sentidos. Tudo isso explica o resultado do levantamento da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, que mostrou que os ovos de chocolate estão até 40% mais caros este ano em relação a 2021. Ainda assim, a expectativa do setor é de alta de 36% nas vendas. Isso principalmente pela oferta de produtos mais acessíveis, como este aqui, que nessa loja custa R$ 4,50. Esse ano foi pensado realmente nos detalhes. Então a gente tem desde ovinhos de 20 gramas, onde você compra com latinhas, embalagens, e uns ovos maiores. Mas o nosso foco hoje são os menores, para que as pessoas possam ter a possibilidade de estar comprando. Que eu falei, mesmo com toda essa demanda de alta que a gente acabou sofrendo, tentamos passar para o consumidor o mínimo possível e focar nos menores. Todo mundo sai ganhando no final. Ai, todo mundo ganhando, quem não gosta. E para economizar ainda mais, o negócio é botar a mão na massa. Ou melhor, botar a mão no chocolate. Quem ensina isso pra gente é a Isabel de Carvalho, que é proprietária dessa fábrica aqui e também apresentadora do programa Saboroso da Hit TV. Que dica você traz pra gente, Isabel? Ai, que bom estar com vocês, né? Tô com saudades do estúdio, inclusive. A minha maior dica é você fazer os ovos de colher, que são muito bem aceitos e cai bastante o custo. A dica é o ovo bem casado. Anote aí os ingredientes. Chocolate em barra, bolo pão de ló, leite condensado e creme de leite. Você vai pegar o chocolate, tá? Colocar no micro-ondas, na potência média ou fraca. Você vai colocar por 1 minuto inicialmente. Não derretendo, sempre tirou do micro-ondas, mexe, não derretendo, volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Estando totalmente derretido, aí você vai passar ele por um banho-maria frio. Mexe bastante, vai mexendo, aí para saber se está no ponto e não errar, não grudar, não ficar esbranquiçado, você vai pegar uma partezinha dele, né, já frio, colocar na parte inferior do lábio, sentiu totalmente frio, não morninho, frio, ele já está pronto para ir para ser informado. Minutinhos na geladeira e o ovo está pronto para ser desenformado. Aí vem o recheio. Daí eu vou voltar com ele na forma. Aqui a receitinha é muito simples. Eu vou pegar aqui, olha, pego uma lata de leite condensado, levo na panela de pressão, conto 45 minutos, aí deixa esfriar, lógico, né? E aí, para eu deixá-lo mais cremoso, eu pego 4 colheres de sopa de creme de leite, misturo bem. Aí eu vou pedir para o meu parceiro aqui, e já pegando a nossa massa, que a gente tem aqui prontinha, eu gosto muito esfarelado, porque se mistura bastante, seja com doce de leite ou qualquer outro recheio que você esteja fazendo. Depois do recheio, a Isabel cobre a casca com mais uma camada de chocolate, leva o ovo à geladeira por mais 5 minutos e pronto! Então, agora vamos desenformar esta maravilha e vamos mostrar para todo mundo como é que fica por dentro. Vamos lá?
difícil é resistir. O resto é muito simples. Com poucos ingredientes, dá para fazer essa delícia para a família toda. Com certeza, fazer o próprio ovo pode ser muito mais gostoso e divertido. Não é à toa que tem aqui crianças que você vai ensinar hoje, né? Vou ensinar com o maior prazer, porque é uma fundação. Então, são crianças carentes que não têm condições de comprar. Então, são dois motivos. Um, que ela vai fazer para ela, e segundo, que a fundação vai fazer para vender. Né? Então, isso para a gente é gratificante. Trabalhar é muito bom e ajudar é melhor ainda. Fica aí, então, a dica da Isabel de Carvalho para vender, presentear e, claro, saborear muito, não só na Páscoa, mas o ano todo. A comercialização de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em março recuou 22,5% em comparação com o ano de 2021. A informação foi divulgada pela Associação de Distribuidores e pela FenaBrave. Na comparação com fevereiro, as vendas de março avançaram 10,95% segundo os dados da entidade. Com isso, no primeiro trimestre, os emplacamentos de veículos no país acumularam queda de 23,15% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021. A indústria vem enfrentando problemas com capacidade de entrega de fábricas prejudicada por escassez de componentes que incluem sistemas eletrônicos. Na véspera da crise, a fabricante de caminhões e ônibus Mercedes-Benz anunciou 15 dias de férias coletivas para 5.600 funcionários em São Paulo e Minas Gerais para lidar com o problema da falta de peças. A FenaBrave resolveu manter as projeções divulgadas em janeiro para 2022. Com isso, a entidade segue esperando que as vendas de carros e comerciais leves este ano subam para 2.060.000 unidades. A expectativa para caminhões é de expansão de 7,3%, enquanto para ônibus que as vendas têm um crescimento de 8% em comparação com 2021. Foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral para enfrentar a desinformação nas eleições de outubro. Uma reunião entre o deputado e o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, selou o documento que afirma que a propagação de notícias falsas pode representar um risco à democracia. Pelo acordo, a Câmara e o TSE se comprometeram a realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação, adotando medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais durante as campanhas, como, por exemplo, o disparo em massa de mensagens de propaganda política em desacordo com a legislação e auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral, mostrando a confiança do sistema eletrônico de votação. O objetivo da ação é combater de modo permanente a desinformação relacionada à justiça eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. O acordo tem vigência de 60 meses ou enquanto durar o programa do TSE. Parte das metas devem ser cumpridas até o dia 31 de dezembro deste ano. Outras medidas devem ser implementadas ao longo da vigência da parceria. O Congresso Nacional aprovou uma lei que garante recursos a candidaturas femininas. O texto já foi publicado no Diário Oficial da União. A proposta prevê a aplicação de 30% do fundo partidário em campanhas encabeçadas por mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais do que 1/3 de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. A distribuição dos recursos deve ser feita conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas do Estatuto, considerados a autonomia e o interesse partidário. O texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em eleições passadas. E olha só, quem paga imposto ganhou mais tempo para acertar as contas com o leão do imposto de renda.
A Receita Federal prorrogou o prazo para a declaração do imposto de renda para o dia 31 de maio porque quer evitar atrasos por conta da pandemia de Covid-19, já que alguns órgãos ainda não tiveram os trabalhos presenciais normalizados. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Anteriormente, o prazo era até 29 de abril, mas nem metade dos contribuintes fizeram a declaração até o momento. Esse é o terceiro ano consecutivo que a Receita Federal adia a data limite para a entrega da declaração. Devem declarar pessoas com renda tributável superior de R$ 28 mil ao ano, além de quem ganhou bens em vendas de casas ou tem bens com valor superior a R$ 300 mil ou que passou a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado. A Receita Federal também adiou para o final do mês que vem o pagamento da primeira parcela de quem tem impostos a pagar, mas as restituições não vão sofrer alterações. Começarão a ser pagas no dia 31 de maio. A cada 4 vagas criadas no mercado de trabalho este ano, 3 foram ocupadas por quem tem ensino médio ou superior. O mercado de trabalho está buscando pessoas mais qualificadas. Das novas vagas de emprego abertas em janeiro e fevereiro de 2022, 77,5% ficaram com pessoas que concluíram o ensino médio ou o superior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maioria das vagas ficou com quem terminou o ensino médio. No total, 279.578 pessoas do grupo foram empregadas. No nível superior completo, o saldo foi de 90.068 contratados. Os analfabetos são os menos incluídos no mercado de trabalho, com apenas 405 novos postos. O saldo de contratações nos 2 primeiros meses do ano é positivo, com quase 479 mil pessoas empregadas. O número foi impulsionado principalmente pela indústria, que abriu cerca de 152 mil postos de serviço. A maioria das vagas da área ficou com os homens. E a área que mais empregou mão de obra feminina foi a de técnicos de nível médio. E depois do intervalo, você vai ver pessoas sem identificação abrigadas em instituições de saúde e de assistência social vão poder saber o próprio nome e até reencontrar familiares. Em instantes. Até já! Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia de Covid. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vêm as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de 4 mil reais por pessoa. Mais cedo eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência e também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação, que chegou a 10%, então ela é o dobro do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75%. É um momento de atenção, então, o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fixas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui, né, nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui para o futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui para a gente. Então, é importante ali entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até 3 minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, qual é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das 7 milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br.
Mato Grosso do Sul deu início à coleta de dados para a campanha nacional de DNA. Pessoas sem identificação abrigadas em instituições de saúde e de assistência social vão poder saber o próprio nome e até reencontrar familiares. Serão coletadas amostras de DNA de pessoas sem identificação que estão internadas nos hospitais ou abrigadas em estabelecimentos de assistência social. Estas amostras serão inseridas em um banco de dados nacional para ser cruzado com o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha nacional de coleta de DNA de pessoas sem identificação é um desdobramento da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, lançada em junho do ano passado. É um processo totalmente indolor, né? É um SUAB, os peritos fazem a coleta através de um SUAB, que parece um cotonete, né? É um bastonete com uma cabecinha de algodão que se passa na mucosa interna da boca, não tem dor alguma. E essa saliva contém o DNA que vai ser levado ao Banco de Dados Nacional. O trabalho começou pela capital, mas a coleta será feita em todos os municípios do estado onde houver pessoas sem identificação. Já estamos travando contatos com as secretarias de saúde e assistência social de todos os municípios de Mato Grosso do Sul para obter as informações de quantas são as pessoas nessas condições e onde elas estão, para que a gente operacionalize a coleta para levar as amostras ao banco de dados. Todo o material colhido na campanha será utilizado exclusivamente para identificação e localização de pessoas desaparecidas ou não identificadas. Essas pessoas vivas não identificadas vão potencialmente, com esse cruzamento das amostras, vai se poder saber se tem familiares buscando seu paradeiro e, com isso, saber o seu nome de registro original, saber onde estão seus familiares e propiciar esse encontro. 68% das pessoas que trabalham com o aplicativo registraram problemas de acesso à internet no ano passado. Ficar sem acesso à internet ou ter uma rede cheia de falhas deixa o trabalho de quem depende exclusivamente do serviço inviável, criando impactos enormes no rendimento diário do trabalho. Ao mesmo tempo que a digitalização promovida pela pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet, ficou evidente a desigualdade digital existente no país. Quase 70% dos entregadores e motoristas de aplicativos relataram dificuldades ligadas à falta de internet enquanto desempenhavam suas funções. Esses dados são de uma pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O celular se consolidou como o principal meio de comunicação com a web em todas as classes. Já o acesso pelo computador é restrito a 22% das classes D e E, sendo usados por quase toda a parcela da classe A. Além disso, enquanto 90% dos integrantes das classes A e B realizaram consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pela internet, apenas 50% dos integrantes de classes mais baixas tiveram interesse por esse serviço. Apesar de ser um número expressivamente menor, trata-se de um aumento significativo em relação à pesquisa de 2019, quando apenas 11% da classe D e E usufruíam diariamente da internet. O trabalho remoto, a criação do Pix e o auxílio emergencial foram os grandes responsáveis por puxar essa parte da tecnologia para os menos favorecidos. E olha só, moradores de Belo Horizonte contam com um Homem-Aranha na cidade. Mas, em vez de combater o crime, o colombiano Christian faz acrobacias em um sinal de trânsito. O colombiano, de 34 anos, se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque, lamentavelmente, o pagamento de um professor
não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então o arte me deu tipo como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei de Sudamérica, vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único, mas aqui é o país que mais he ficado, que han sido 5 anos, porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian. Não sempre dá para ganhar bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com sorriso. E bom, incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante. Ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Longe do campo por causa do uso de agrotóxicos, Bogotá, capital da Colômbia, tem se tornado um refúgio para as abelhas. Apesar de sua proibição das cidades, os apiários estão se consolidando dentro das universidades como alternativa para a conservação dos insetos. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura. Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória, e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas, sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais e as cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas, de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, vários apicultores perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Em uma universidade em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo, através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis mellifera, uma das mais de 20.000 existentes, e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma dessas reportagens, é só acessar o YouTube. Outras informações daqui a pouquinho. Ótima tarde para você. Tchau.